Falei em vídeo passado que às vezes não é necessário que você siga os 12 passos da jornada do herói à risca para que você tenha uma boa história para o seu filme. Que tipo de estrutura é para ser seguida então? Hoje a gente vai entender o que são os atos narrativos, vamos ver que a jornada do herói já presume a existência deles em sua trajetória e que você pode ter de 3 a 5 atos no seu filme. Antes de começar, um pequeno lembrete. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, porque domingo, ao final dessa semana, estamos celebrando um ano de canal aqui do Narratologia. Eu vou lançar uma coisa muito especial no meu Instagram. Eu preciso que você esteja me seguindo lá para que você veja o que é. É uma coisa muito legal, que eu acho que vocês vão gostar muito. Agora vamos falar de ato, que é o que interessa pra gente aqui hoje. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Falar de ato não é uma das coisas mais fáceis, não. O que pega aqui, galera, é que antes de você fazer a jornada do herói, que são esses 12 passos, esses 12 movimentos narrativos definidinhos, redondinhos, existe um passo anterior a isso, que é a estruturação dos atos narrativos. Como vocês podem ver nessa ilustração que tem no livro do Vogler, a gente percebe que existem mais passos do que atos. E muitas vezes você fazer uma boa definição dos seus atos narrativos é bem mais importante do que você se preocupar em seguir os 12 passos lá certinho da jornada do herói. E vocês vão já entender por quê. Mas antes disso, você aproveita e já se inscreve nesse canal, porque eu quero saber onde mais que você tá aprendendo a escrever ato narrativo, entender o que é a jornada do herói, e a ver isso em filmes e séries, e a compreender todo esse universo audiovisual de outra forma. Onde? Aqui, gente. Só aqui que isso acontece. Então você se inscreve nesse canal para continuar apoiando esse projeto lindo que é a Narratologia, que ainda terá muitos e muitos anos. A partir dos estudos de Campbell, um cara bem famoso chamado Sid Field lançou lá nos anos 70 um livro chamado Screenplay, roteiro. Esse livro, inclusive, é referência importantíssima até hoje para muitos roteiristas, tá, galera? E nesse livro, Sid Field ele deu uma concretizada nos atos narrativos que a gente já conseguia dar uma enxergada, assim, na teoria do Campbell. Porque isso é algo que até o próprio Aristóteles dizia na Poética. Ele dizia que a narrativa tinha 3 partes: começo, meio e fim. Aliás, galera, essa meio que é a tríade fundadora das bases de narrativa audiovisual. Aristóteles, Campbell e Sid Field. Realmente foram 3 caras que contribuíram muito para a teoria dessa arte. Se para Aristóteles era começo, meio e fim, para Sid Field foi 30, 60, 30. O que isso quer dizer? 30 minutos para o primeiro ato, 60 minutos para o segundo e mais 30 para o terceiro. O que somando tudo dá 2 horas de filme. Tem outra coisa que Sid Field pega do Aristóteles, que é a peripécia. Para o Arizinho, peripécia é todo um movimento narrativo que muda drasticamente a direção do enredo. Quem já viu meus vídeos analisando Jornada do Herói sabe que eu falo de pontos de virada. Pontos do plot são os chamados de plot points. Então são aqueles pontos chaves do enredo muito importantes para a completude da trama. Mas no que consistem esses 3 atos aí criados por Sid Field, que são até mesmo utilizados pelo Vogler quando ele cria lá os 12 passos. O primeiro ato é o setup, a apresentação. Então você tem ali uma determinação de quem é o herói naquele momento, como que é o mundo comum dele, você tem também o disparo da jornada, você tem todo esse momento inicial da trama aqui nesses primeiros 30 minutos. Quando que acaba o primeiro ato? Quando ocorre a travessia do primeiro limiar, como vocês podem ver aí no esquema do Vogler que tá aparecendo aqui na tela. Daí começa o segundo ato, que é chamado de confronto, que é o momento em que o protagonista vai enfrentar vários empecilhos para chegar no seu objetivo. Ele vai começar a ter uma melhora muito boa no seu caráter, ele vai passar por aquele momento que eu falei para vocês, que é o midpoint, que é também chamado de crise aqui pelo Vogler, e que nos 12 passos tem a aprovação. Então são esses vários testes, essa exploração do mundo extraordinário acontece aqui no segundo ato. O terceiro ato é chamado de resolução, e ele acontece a partir da segunda peripécia, a partir do segundo ponto de virada do enredo, que é quando dá ruim, é quando a gente tem também um low point, que o protagonista dá uma piora aí no seu caráter, mas depois ele se ergue novamente e enfrenta o antagonista, enfrenta seus problemas e consegue alcançar o seu objetivo. São esses 30 minutos finais de resolução. Esses são os 3 atos do Sid Field que, uns anos depois, o Vogler pegou quando ele fez os 12 passos, colocou junto e disse: a jornada do herói e seus 12 passos existem juntamente desses atos. Entretanto, se a gente pega os teóricos de cinema mais atuais, como por exemplo a Christine Thompson, ela vai pegar e vai dizer: olha, então, na
realidade, são 4 atos e não 3. O que ocorre? Vocês podem reparar aqui no esquema do Syd Field que o midpoint está bem ali no meio e ele não corta ato nenhum. E a Kristin Thompson vai dizer que se você cortar no midpoint, você tem 4 atos, e ela de fato leva o midpoint em consideração como um ponto de virada tão relevante quanto os outros 2 que o Syd Field tinha marcado. Mas calma que não acaba por aí. Daí a gente pega o marido dela, o David Bordel, inclusive é um dos caras que eu mais sigo e admiro de teoria de cinema. O cara é muito bom, eles dois inclusive, o casal. E ele diz o seguinte: então, de fato tem filmes de 4 atos, mas eu tenho a sensação de que cada vez mais, tipo dos anos 2000 pra cima, Hollywood tem usado 5 atos. Porque cada vez mais se tem adicionado meio que um epílogo ao final do filme. Então você tem a resolução, você tem o clímax, e depois disso você ainda tem mais um períodozinho de mais uns 10, 15 minutos de trama, mostrando como ficou a vida do protagonista depois que ele alcançou o que ele queria. Você garante pra audiência de que olha só como tá tudo bem, como tudo ficou bem, tá tudo em paz, tudo na plenitude. E essa estrutura de 5 atos a gente consegue encontrar principalmente nas séries, porque tem as quebras da abertura e depois dos comerciais, que quando você vai ver, você tem ali 5 partes do episódio divididas. Que quando você vê, você tem ali o episódio quebrado em 5 partes. Resumindo, o que acontece? Dependendo da quantidade de peripécias que você tem, é que você vai definir a sua quantidade de atos. Então, quanto mais movimentos grandiosos você tiver que alterem a direção do seu enredo, mais atos você terá. Não conheço estruturas de 6 ou 7 atos, pode até ser que exista, mas eu não conheço. De repente, filmes maiores de 3 horas e meia possam até ter isso. Mas é mais comum você identificar 3, 4 ou 5 atos no filme. E é curioso a gente ver também, galera, que essa história dos 5 atos não é de hoje. Na realidade, existe um livro chamado Poética também, que não é do Aristóteles, é do Horácio. Ele escreveu depois de Aristóteles. E assim como Aristóteles definia 3 atos, o Horácio foi lá e falou: olha, mas peraí, aqui em Roma as peças têm 5 partes. A gente quebra, coloca lá os intervalos e elas têm 5 partes. Então, eu enxergo 5 movimentos. Eu enxergo mais de 2 peripécias, senhor Aristóteles. Daí o que rolou? Lá nos anos 90, veio o Robert McKee pensando aí no Horácio e ele veio estruturar pra gente o arquiplot, que é o termo que eu mais uso. Arquiplot faz referência à jornada arquetipal, enredo arquetipal, porque você geralmente tem esse herói desse monomito que representa um arquétipo de ser humano, que representa um certo padrão. Essa estrutura já tinha sido muito estudada, então ela já estava se tornando um arquétipo narrativo. Por isso veio a ser chamada de arquiplot. E uma aqui no livro dele, Story, que inclusive é outro que, ó, eu adoro, maravilhoso, vocês também encontram em livrarias aqui no Brasil com tradução para português, esse eu recomendo bastante. E ele diz o seguinte: uma história desenhada em 5 partes: incidente incitante, complicações progressivas, crise, clímax e resolução. E ele enaltece bastante essa resolução, esse finalzinho que eu tava falando, que o David Bordel também identificou, porque é aquele momento em que o público dá um ufa, é aquele momento de baixar as cortinas do teatro, de fazer com que as pessoas fiquem mais tranquilas depois de toda a experiência intensa que elas passaram ao assistir o filme. Mas precisam certificar de que estava tudo bem. E é por esse motivo, galera, que vocês podem reparar que nos vídeos que eu faço analisando a jornada do herói, eu nunca olho os passos. Eu olho praticamente só pros atos, porque eles são mais relevantes, quando bem construídos, do que os passos propriamente ditos. Às vezes os passos podem acabar te engessando muito mais do que te ajudando. Quando os atos funcionam como um norte mais solto e que você pode ter mais flexibilidade na hora de manuseá-los, pode acabar contribuindo melhor para sua história do que seguir à risca os 12 passos. E a verdade, galera, é que você decide. Se você tiver a fim de seguir uma história com 12 passos, você vai lá e faz. Se você tiver a fim de seguir só os atos, 3 atos, você vai lá e pensa em como você vai fazer. O importante é que você tenha consciência do que você está fazendo ao escrever a sua obra. E não se esqueçam de que amanhã continuaremos aqui seguindo nossa semana especial da Jornada do Herói, em comemoração a 1 ano de aniversário do Narratologia. Falaremos de personagem. Falei tanto desse herói, né? Jornada do Herói, Jornada do Herói, Jornada do Herói. Passei 3 dias falando só da jornada. E cadê o tal do herói? Amanhã vamos entender como construir protagonista de estrutura
clássica. Eu espero vocês amanhã. Se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo que é cinéfilo e que adora uma teoria narrativa. Meio raro nesse tipo de pessoa. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. Deixa um like, deixa nos comentários o que vocês estão achando desses vídeos dessa semana. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!